it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 8 do Retrocomputaria, porque você já sabe que velho é o seu PC. Mesmo que seu PC tenha sido comprado ontem e já tá velho. Hoje nós vamos falar de emulação? Pode ser, ou não. E eu não sou o Kleber Machado, eu sou o César Cardoso. Eu sou o Ricardo Pinheiro e continuo na dúvida. O nosso assunto de hoje é emulação ou não é emulação? Grandes questões da humanidade, assim como o paradoxo de Tostines. Eu sou o Sander Souza, tô desse lado aqui, e eu continuo achando que não é emulação. Mas tudo bem, uma discussão que a gente vai ter no meio do capítulo. Vamos ver no que ela dá. E eu sou João Cláudio Fidelis e estou aqui justamente para criar polêmicas. E fungar um pouquinho também. Em clima de tripsuína. Fica tranquilo que foi declarado esses dias que não é mais uma pandemia mundial, é só uma gripe sazonal. Com certeza foi erradicada. Então, por que a gente começou a fazer essas perguntas sobre emulação? Porque o nosso assunto de hoje, que além de tudo é um assunto histórico, porque é o assunto que traz a primeira participação do Sander na nossa mesa de discussão. É sobre FPGA, Field Programmable Gate Array. Ou também conhecido como arranjo de portas programável em campo, numa tradução bem porca feita para português de Portugal. Lindo. E o que é FPGA? De onde é que surgiu isso? É tecnologia alienígena? Coisa da Polishop? Nada disso. Vamos conversar um pouquinho, né? O FPGA vem de uma longa tradição de dispositivos programáveis, lógica programável, né? PROM, né? Que é a ROM programável, etc. Plá, plá, plá. O FPGA é basicamente o desenvolvimento dessas tecnologias. 1995, a Xilinx lançou o primeiro. 1985. Sim, 85. A ideia é que assim, a origem dos chips FPGA, pra variar, tem uma origem em questões bélicas, né? Era um projeto relacionado à Marinha dos Estados Unidos. Era uma experiência proposta por um pesquisador, pelo Steve Castleman, para um computador que podia implementar um conjunto de 600 mil portas lógicas programáveis. Vale lembrar que a porta lógica, aí vai um pouquinho de arquitetura de computadores. Os elementos mais básicos, né, do computador, que a gente sempre fala, que o processador é composto por milhões de transistores, aquela coisa toda, os arranjos desses transistores, a junção deles, eles são combinados, eles formam um conjunto, formam portas lógicas. E aí você tem algumas portas lógicas, que você quer um pouquinho de pesquisa sobre lógica booleana, você já conhece elas: porta AND, OR, NOT, SHOR, NAND, NOR. Então são esses de porta. E o arranjo feito por essas portas lógicas, a forma como eles são arranjados, elas são colocadas de forma que você vai montar circuitos. Então, com algumas portas lógicas você monta um circuito somador que pega 2 bytes e ele realiza um conjunto de operações lógicas que na prática é uma soma e soma 2 números em binário, um circuito multiplicador e outros circuitos com unidade lógica aritmética, e a coisa vai crescendo e tornando-se mais sofisticada. Então as portas lógicas acabam sendo o elemento mais básico da lógica digital em si. Não é em si o transistor, mas os transistores compõem as portas lógicas e elas são, logicamente falando, os elementos mais básicos. E
E aí a gente, beleza, depois dessa explicação toda do Ricardo, e aí? Como é que isso é transformado em um FPGA, em produto? Você tem, por exemplo, dentro de um FPGA, você está falando de centenas de milhares de portas-lógicas. E o FPGA ele tem a característica de ser programável em uma linguagem, depois nós vamos conversar isso um pouquinho mais à frente, em uma linguagem de programação de alto nível. E isso é interessante porque aproxima a parte de hardware da parte do software, né? É curioso isso porque então gera-se uma aproximação. Aliás, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com FPGAs outro dia e ele não programa nada. E ele falou para mim, não, eu tenho uma ferramenta gráfica, eu desenho o circuito com as portas lógicas do jeito que eu quero e ele gera o código nessa linguagem e eu injeto no programa, eu faço uso disso. Curiosamente, alguns projetos de FPGA mais utilizados no momento, você sabia que são as music boxes utilizadas aí nesses barzinhos xing-lings, onde a Polícia Federal de vez em quando toma elas. Estão embutidas alguns FPGAzinhos, né? Vocês sabem disso, né? Dessas music boxezinhas de boteco? Cara, isso aí. Que pra mim é novidade. Mas a maior parte dessas music boxes que não conhecia. É porque o interessante do FPGA, cara, é que ela pode ser utilizada para emular quase o comportamento de qualquer dispositivo teu conjunto. Ela pode emular desde uma simples placa de vídeo até mesmo uma poderosa placa de som. Ela pode ser programada para emular quase tudo dentro do teu circuito. Mas há limitações porque o chip FPGA ele tem uma certa limitação em termos de capacidade de processamento. Ele não dá para você pegar um chip FPGA e programar e criar um processador atual, criar um Pentium 4. Não, sim, claro. Não dá para você fazer essa coisa assim. Dá para você usar para alguns tipos de chip. Ele é mais interessante para pesquisa, né, para desenvolvimento, para pessoas que estão desenvolvendo, porque o kit de desenvolvimento, quem está trabalhando com hardware, acaba se tornando mais barato do que o cara pegar e desenvolver e criar o chip do zero, né? Muito mais interessante, mas não dá pra gente fazer. Tem certas limitações, a gente vai falar depois um pouquinho das limitações do FPGA, que aí são as limitações que ele tem. Acho que só complementando o assunto de história, né? Os primeiros foram feitos pela Xilinx, ou alguns vão me corrigir, vão dizer que é Xilinx, eu vou ser sincero, não sei como se fala como X ou fala com Z, me desculpam os puristas, não são os únicos fabricantes, mas... O fabricante importante não é a Xilinx, sei lá, é a líder de mercado incontestável, a criadora, mas enfim, você tem diversas empresas, talvez a mais famosa seja a Altera, que estão nesse mercado de FPGA, né? FPGAs comerciais, pesquisa, etc. Quando eu achei que eu tô olhando uma vez, eu achei uma coisa interessante, fazendo uma pesquisa para o podcast, achei interessante que o chip ficou mais famoso, a ideia ficou mais famosa quando um pesquisador de uma universidade inglesa pegou num chip desse, criou um dispositivo para reconhecimento de sons, usou um chip FPGA e usou tecnologia de algoritmos genéticos. Há pouco tempo eu estava ouvindo que um pesquisador da área de segurança estava desenvolvendo em cima de chips FPGA um projeto que, se eu não me engano, de tentativa de quebra da chave WPA. Que é isso? Isso, usando chips FPGA, entendeu? É que ele usa uma tabela, uma Rainbow Table com padrões. O problema é que essa tabela tem, eu acho que 3 terabytes de tamanho. É uma coisa assustadora. Eu recomendo para quem tiver interesse na área de segurança da informação, procure um podcast chamado I Shot the Sheriff, que um dos últimos episódios que eles gravaram, eles comentaram, acho que foi no 72, 73, eles comentaram de novo, mas já tinham falado antes disso. E tinha um sujeito que estava fazendo para quebra de chaves WPA usando chips FPGA e uma tabela simplesmente de um tamanho quase incomensurável. Tem outras pessoas mexendo com FPGA para outras coisas. Completando o que o Thunder disse, outra coisa que também me mostraram, uma placa de um roteador recente usando FPGA. Não me lembro o modelo e nem a marca, infelizmente. Uau! Aí tem uma questão, João, fala de um roteador. Uma das vantagens do FPGA é que justamente permite a empresa um tempo muito menor entre desenhar hardware e colocar no mercado do que você teria talvez com um chip
que, né, abre aspas, convencional, fecha aspas, né? Assim, isso é muito importante, por exemplo, em mercados de consumo de massa. Sim. Por outro lado, também ganhou muita importância em mercado de telecom, em que muitas vezes você tem hardwares extremamente específicos, ou então você pode reconfigurar o seu FPGA para atender a necessidade específica daquele produto. Por exemplo, um roteador, certamente ele não precisa de uma série de coisas que, por exemplo, sei lá, um servidor de arquivo vai precisar. Exato. Aí você usa FPGA, você reprograma para atender o seu trabalho. Mas o Ricardo já tinha falado alguma coisa, vamos falar um pouquinho internamente, um pouquinho mais, né, assim, aqui eu chamei de anatomia do FPGA. Assim, né? O Ricardo já falou da questão da porta lógica, o Sander tinha comentado alguma coisa no nosso pré-podcast, também. Sim. Gostaria que ele comentasse de novo, que eu acho que é bem interessante pra gente iniciar essa discussão. Sim. Interessante que eu tava falando no nosso pré-podcast é que a implementação de circuitos lógicos, cara, com FPGA é uma coisa extremamente simples e relativamente grande. Você pode fazer circuitos lógicos imensos com uma série de pequenas programações no FPGA, inclusive tem uma linguagem dedicada a isso, que se eu não me engano é o FHDL, o FHDL e HDL, alguma coisa assim. O HDL e o Verilog, a gente vai falar delas daqui a pouco. Isso. E, cara, o FPGA é de uma implementação extremamente simples, porque as células de armazenamento dele não são voláteis. Então ele tem uma pequena RAM interna, na qual você pode fazer toda a programação, e para refazer, cara, um pulso, você apaga tudo e pode começar do zero. E daí você cria circuitos complexos com coisas bem simples. Dedicados e FPGAs. Eles são mais lentos, não são tão eficientes em termos de energia, ou seja, gastam mais energia elétrica, e geralmente eles acabam tendo, digamos, menos funcionalidade, alcançando menos funcionalidade que esses chips. Por quê? Porque eles têm um foco mais genérico, eles não são dedicados para resolver por alguma situação, embora existam projetos que eu estava olhando de criação de chips híbridos. Então, por exemplo, tem de alguns fabricantes que eu vi que, da Actel, por exemplo, eles misturaram FPGAs com um núcleo de um processador ARM, um Cortex M3, ou um da Xilinx com a lógica FPGA, ele une um ou mais processadores da família PowerPC. Inclusive a própria Xilinx aqui, ela comercializa placas FPGA com circuitos auxiliares. Você consegue comprar placas, circuitos FPGA, inclusive com processadores ARMs embutido para auxiliar alguma coisa do FPGA. Tem algumas até que servem para comunicação wireless, já tem todo o circuito para fazer pequenos roteadores e etc. Tem uma coisa que ficou comigo do caminho, que tá na minha cabeça agora, que você falou de reprogramar com impulsos. Essa é uma grande vantagem do FPGA. O FPGA você pode reprogramar ele em campo, digamos assim. Você não precisa, eu preciso reconfigurar o chip convencional. Tem que tirar o chip convencional e colocar outro. O FPGA eu posso reprogramar, ou reconfigurar praticamente on the fly. O pessoal que está fazendo teste, o pessoal que está fazendo interação de desenvolvimento para chegar no produto final, ou então pro robista, atenção para a dica que eu tô dando, depois não digo que eu não sei. Ai, caramba! Pro robista que quer testar se a implementação do computador que ele quer reconfigurar está ok ou não, é uma coisa que não tem preço. É um momento Mastercard. Não tem preço. Fica a dica, né? Inclusive pela simplicidade do circuito, ele é basicamente composto por 3 componentezinhos simples, que é a parte de configuração dos blocos lógicos, a parte de entrada e saída dos blocos e uma partezinha que são chaves de interconexões. Eles são, na verdade, são 3 pequenos pedaços que dali é que parte todas as aplicações. A parte da junção disso, né? Os circuitos montados, né? Os blocos lógicos de configuração, a parte de entrada e saída e as chaves de interconexão que interligam elas. Isso aí. E agora a minha pergunta é, como é que você programa esses 3 caras? Você usa as chamadas Hardware Definition Languages, linguagens de definição de hardware. Sim, você define o seu hardware em software, com linguagem de programação, toda a lógica da linguagem de programação, né, com regras gramaticais, regras de sintaxe, regras semânticas, tudo aquilo de uma linguagem de programação você usa para definir o seu hardware. E é por isso que eu digo que não é emulação. Essa discussão.
Isso é uma questão filosófica que a gente vai tentar resolver e tentar chegar a alguma coisa, um consenso no final do episódio. Ou não. Ou não, né? Ou não. Vamos parar e dar mais a discussão, né? Existem duas grandes linguagens. Uma chama-se VHDL, VHZIC, Hardware Description Language, onde VHZIC é Very High Speed Integrated Circuits, e uma chamada Verilog. Aliás, Verilog quer dizer Verifying Logic. As duas são linguagens diferentes. O VHDL foi criado a partir de uma necessidade do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para documentar o comportamento das chamadas ASICs, que é uma coisa que a gente não comentou aqui, Application Specific Integrated Circuits, que é um chip muito específico para uma necessidade qualquer, né, que os fornecedores entregam. É óbvio que o pessoal de simulação de lógica adorou a ideia, né, o pessoal que trabalha e tal, essas coisas. Beleza, vamos transformar isso numa linguagem, e a partir de construindo todas as regrinhas. O VHDL, ele é um quase filho direto de ADA, a linguagem de programação. Tem muita semelhança com ADA? Você pega os exemplos de programação em VHDL, você vê muita coisa de ADA. Por exemplo, um tutorialzinho de VHDL, você vai ver que, sim, sabe que diversas questões de ADA e de Pascal também aparecem no VHDL. Porque aquele negócio, né? A ADA foi uma linguagem padronizada pelo uso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, padrão para uso deles. Então, nada mais lógico que a linguagem tivesse alguma semelhança, né? Acho que seria uma questão até de lógica. Isso, você pega, por exemplo, sei lá, coisa simples, uma porta-end em VHDL, você nota claramente uma necessidade de questões de tipagem, né? A tipagem particularmente é bem interessante. Então, os blocos de memória do FPGA, como eu estava falando para vocês, são embutidos no próprio chip, e eles são chamados de LUT, né? São os Lookup Table, e eles podem ser divididos até em blocos, entre 16 a 32 células de armazenamento. Isso é vantagem e uma certa desvantagem, de repente, olhando de certo ponto de vista, porque você acaba tendo que ter em paralelo uma pequena EPROM, uma EPROMzinha, para você ter como mandar os dados de volta para essa LUT. Você tem que ter ela para alimentar a LUT no boot do sistema. Isso transforma a tua programação numa coisa até mais simples, porque na hora de reprogramar alguma coisa dentro da FPGA, você não precisa botar o teu sistema. Você, com um pequeno pulsozinho, você apaga tudo que tem dentro da tua LUT, joga de novamente, e você tem todo o teu FPGA reprogramado sem precisar botar o sistema. E aí sim, no término de toda essa programação, dos testes, seja lá o que você necessitar fazer, você vai e grava isso de forma definitiva dentro da EPROM, da Flash EPROM. E aí fica definitivo. Botou o teu sisteminha, a EPROM joga os dados para dentro das células programáveis, as células LUT, e o teu sistema está carregado. Qualquer alteração é feita, como o César falou, on fly. Não tem tempo ruim. Você pode reprogramar ele um simples pulso. Eu acho que só falta a gente explicar pro pessoal como é que é feita essa, digamos assim, essa injeção do código que foi desenvolvido, como é que isso é injetado na placa. Normalmente há um cabo JTAG ou JTAG, como queiram chamar, que é ligado no computador. Os primeiros cabos, até pouco tempo, eram tudo ligado na porta paralela, ou alguns casos na serial. Hoje em dia já deve ter cabo ligando pela USB. Acho que já tem JTAG na USB. Já tem JTAG na USB, então bom saber. É ligado esse cabo no micro, onde você está desenvolvendo, está usando uma ferramenta de desenvolvimento, que não é um compilador, né? É um erro de chamar de compilador, mas não sei o nome da ferramenta, vamos chamar apenas de ferramenta de desenvolvimento. E aí, através desse cabo, esse código é injetado na placa, tem o chip FPGA, né? E aí é feita a injeção do código lá para poder fazer os testes, poder rodar. É claro que os kits de desenvolvimento também trazem emuladores, ferramentas para desenvolvimento. Quem está desenvolvendo vai poder testar até mesmo não tendo a placa. Uma das pessoas que eu já comentei com vocês, eu conheço que desenvolve usando FPGA, ele não usa, ele não sabe, num programa, no linguagem de programação não é a dele, a parte dele é errada, então ele parte de uma outra solução, uma ferramenta gráfica, onde ele literalmente desenha o circuito. E aí vai desenhando com a forma como tem lá na biblioteca de blocos de circuitos já prontos, ele vai desenhando as ferramentas, vai fazendo tudo lá e vai assim, feliz e contente, ele vai colocando lá e desenvolve, faz o que ele quer. Gera-se com isso o código, e o código é injetado direto no chip. Já o Verilog, né, que é a outra linguagem que se usa, ela tem muito mais cara de C, né? O C, para quem não sabe, é uma linguagem que ainda é extremamente forte, né, em
programação de sistemas, em programação de engenharia de software, essas coisas, né? Se você for olhar o último relatório da TIOB, C é a segunda linguagem mais usada do mundo. Só perde pro Java. Ah, ainda bem, pensei que ela perdia pro B, né? Né? Nossa. Ótimo essa. E aí, ao contrário do VHL, que tem uma tradição mais voltada pro ADA, o Verilog tem um jeitão muito mais de C, inclusive com operadores lógicos, aquelas coisas que pra quem não tá acostumado a ler um programa em C, acha que tá xingando a mãe. E o V tem uma particularidade interessante, né, que é o paralelismo. Ela difere um pouquinho das outras linguagens pela maneira como é que ela é executada, né? Ela não segue aquele padrãozão linear das linguagens. Ela tem aquelas separaçõezinhas hierárquicas de módulos que aí sim elas contêm as conexões, os registradores e assim por diante. Os processos não são sequenciais. Aliás, eles podem até ser sequenciais, mas tudo pode trabalhar de forma paralela. E isso é o que dá o grande poder do Verilog. Isso é uma diferença importante do Verilog pro VHDL. É óbvio que traz problemas também, né? Tipo, com paralelismo você, né? Verilog não garante qual é a ordem que vai executar, você pode ter uma race condition. Sim, né? sim. Mas é a vida. Lembrar que uma race condition, pra quem não sabe, olha o professor aí. Temos sistemas operacionais, é uma questão de sincronização de processos, quando você tem dois processos competindo pelo mesmo Passo, né? Exatamente, competindo pela mesma. Ao mesmo espaço, mas como é que é o termo certo? Competindo pelo mesmo recurso disponível. Sim, seja recurso de memória, recurso de acesso a disco, seja lá o que for. Isso. O Verilog, cara, é que ele, na verdade, ele não precisa de um compilador, basicamente, mas ele tem até compiladores. Mas não precisa. E vamos fazer o seguinte, vamos parar de maltratar o ouvido dos nossos amigos engenheiros de sistemas e coisas do gênero e vamos para exemplos práticos. Até porque eles já devem querer a nossa cabeça, né? Não, eles já estão montando expedições para cortar nossas cabeças. Pra mim isso tá claro. A gente já sente as orelhas ardendo nesse exato momento. Já, acabei de ser avisado pela minha esposa que a minha orelha tá pegando fogo e o fogo deve estar visível de Goiânia. Opa! Que beleza! E sentiu na boca do sapo. Não, isso aí. Enfim. Nós devemos estar todos nós quatro na boca do sapo por conta de absurdos e besteiras que temos que ter falado, né? Alguns amigos nossos, alguns ouvintes, talvez os mais puristas, devam estar querendo as nossas caveiras, nossas cabeças em pratos. Mas de qualquer forma, a gente é chato e fala besteira, mas a gente fala. É porque, César, convenhamos, os nossos queridos micros clássicos têm um grande problema. Por eles serem clássicos, é que eles pararam de serem fabricados há anos. Então, vários chips já saíram de linha. Você foi bonzinho. Foi bonzinho. Há anos, o meu micro de paixão parou de ser fabricado há 2 décadas. Exato. E ainda por cima tem um problema que alguns chips são totalmente customizados. Você não vai encontrar eles em estoques antigos, em algumas lojas que você pode encomendar. Tipo o amado 6509E? É. Não, você tá falando de coisas tipo Poké, Paula e outras coisas que Atari e Commodore amavam de paixão fazer. Sim, eu lembro de chips que morreram junto com o último que desenhou. Lembre-se que aquele negócio. O chip customizado também acaba se tornando um problema para quem trabalha com desenvolvimento usando FPGA, recriando os computadores, porque eles vão ter que desenvolver do zero. Eles não têm acesso ao código desse chip. A documentação. Muita da documentação não existe. Então vai ter que ser literalmente um trabalho de engenharia reversa para poder entender como é que o negócio funciona para poder recriar. Então por isso que, inclusive, a maioria dos projetos que a gente vai comentar agora estão em fase de protótipo, alguns não são viáveis, outros são mais fáceis, mais viáveis do que outros, porque tem inclusive apoio de quem desenvolveu, tudo. Vocês vão entender. E alguns a documentação está em outra língua, japonês, sabe? O nosso exemplo, que já falou de japonês, acho que é o que está melhor a situação, porque talvez tenha sido de todos o único que foi comercialmente vendido. É verdade. Então vamos. O japonês, nesse caso, não é desculpa. Bom,
bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César Cardoso e estou aqui para encher o saco de vocês, mas sim para abrir a sessão de notícias do Retrocomputaria. O Ricardo Pinheiro, mais uma vez, está aqui dando plantão no nosso Estúdio A. Pois é, né, César? Já estamos nós aqui no Estúdio A gravando a essa hora da noite, mas é porque os nossos ouvintes merecem. Eles merecem e tem muita coisa legal pra eles. Sim, sim. Vamos começar com um listão de update da Sunrise? Sim, acho que vou começar com as notícias de MSX, né? Isso. E a primeira dessa da Sunrise. Para quem não conhece, a Sunrise é um grupo suíço relacionado ao MSX e eles andaram com o site parado durante um longo tempo e recentemente mandaram informações que eles estão voltando à atividade. Então, no listão, mais uma leva de interfaces IDE já com o socket com adaptador para colocar já cartões Compact Flash, que são a melhor solução hoje em dia. Em vez de ficar usando HD velho, usa um Compact Flash. Gasta menos energia, esquenta menos, não tem motor, menos chance de dar defeito. Eles também vão estar vendendo a nova versão que fizeram do jogo dos Goonies. The Goonies Are Good Enough. Tem um vídeo no YouTube. O jogo é muito bonito, muito bem feitinho, muito legal. Vão estar testando e vão estar apresentando a nova ROM da BIOS da Dayonet, que é um projeto do Konami Man, também conhecido nas bocas como Nestor Soriano ou como o homem que faz vizinho da vitória em tudo que é foto que aparece. E vai estar apresentando um encontro de usuários que vai ter em janeiro de 2011, lá na Holanda. Vamos aproveitar o gancho desse evento que vai ter na Holanda, que é em Nijmegen. What? Enfim, só vim consertar meu holandês. Acho que é Nijmegen, assim mesmo. Que é uma feira importante porque é a única feira exclusivamente de MSX que é feita nos Países Baixos, né? Porque acabou Bussum, acabou Oz. A primeira que teve, que eu me lembro, grande feira, tivemos Zandvoort, Tilburg. Zandvoort acabou primeiro, depois acabou Tilburg, mas ao mesmo tempo começou a de Bussum. Bussum era no setembro, acabou, foi a de Oz, mas agora tem essa de Nijmegen, que inclusive está por trás é o Manuel Bildernick, que apesar do nome de Manuel, ele não é português, ele é holandês, e é a princípio o único encontro, única feira exclusivamente de MSX nos Países Baixos, como disse o César. 22 de janeiro de 2011, a feira vai ter espaço de 10x22, tem um palco e tem um bar. Porque afinal, quando é necessário o pessoal tomar uma cachaça de vez em quando. Nós estamos todos bêbados de cair, e todos que não estiverem bêbados tenham farda aqui. Eles calculam que vai ser em torno de 7 euros o custo para expor nas mesas do evento, e a participação para visitar a feira é de graça, né? Eles têm um site bem simples, mas bem funcional. Sim, sim. Um community center, e depois do evento eles vão jantar num restaurante chinês. No site dá pra vocês verem tudo, então se alguns de vocês, nossos ouvintes, estiverem por passagem na Holanda, façam um favor, não deixem de participar, mesmo que vocês não falem holandês. E provavelmente a Sunrise vai estar levando, além desse negócio da Dayonet, há planos deles trazerem novamente jogos do grupo Parallax, que é muito interessante. Quem jogou no MSX lembra dos jogos do Akin e do Core Dump, que eram jogos muito bem feitos, muito bacanas. E eles devem também estar representando e distribuindo material do pessoal da Supersonics, que a PlaySonic é aquela placa que eles desenvolveram com um bando de chip enfiado dentro. Tem um SID, tem um SCC, tem um monte de coisa lá, uma coisa até meio Frankenstein. A gente comentou ela na sessão de notícias alguns episódios atrás. Mas enfim, a Sunrise está de volta. O que é muito bom. Sempre. Eu acho sim, fantástico, porque a Sunrise ela foi um dos grandes grupos de usuários quando a comunidade MSX começou a virar para os lados do Compact Flash, né, da IDE, quando apareceu como alternativa, que tipo, só existia a SCSI e começou a aparecer a IDE. Eles vieram com a CFIDE, que na época de ouro do Compact Flash era uma maneira super barata e super fácil de você colocar um disco no seu MSX sem os problemas de tentar, inclusive hoje em dia, arrumar um disco de, sei lá, menos de 250 GB. É difícil você arrumar um bom disco com menos de 250 GB. Outra coisa, através deles que chegaram, foi desenvolvendo da Moon Sound, da GFX 9000, né? Também tem essa. Não vamos entrar no mérito da GFX 9000 ter aquelas esquisitices, aquele formato louco de conexão de monitor.
de vídeo, não vamos entrar nesse mérito, mas é um projeto originalmente deles, eles fizeram, é interessante e eles ainda têm uma certa força na comunidade. Eles entraram em contato há pouco tempo com o Ricardo Asen, perguntando sobre a VSU. Eles se mostraram muito interessados, perguntando se tinha alguma maneira de fazer uma parceria para eles venderem a VSU na Europa. O Asen disse que ficou de pensar. Eu acho que é o de MSX comentar esse case mod que fizeram no MSX da Philips. Cara, esse case mod tá muito bacana, hein? Não, o cara, eu hate today, o cara é Roxy, né? O cara tem uma tatuagem no logo do MSX na perna. Que beleza! Esse cara é fã mesmo. E ele pegou um 8245 da Philips, NMS 8245, que é aquele que é com teclado e micro tudo embutido. E ele cobriu o gabinete todo com cópias de capa de caixa de jogo de MSX. É fantástico o case mod do cara. É lindo. Ficou muito maneiro. Então ele pegou, fez a reprodução em pequenininho e cobriu todo o micro. Então, com cópias com as caixas dos jogos. Ficou muito maneiro. Ele tirou umas fotos mostrando mais ou menos como foi o processo. Tá em holandês, portanto, se você não fala holandês, você vai ter que pedir ajuda ao amigo Google, né, como diria o Nedson. Mas a imagem diz tudo e você consegue ver pelas imagens que são muito bonitas. É um trabalho muito bem feito. Vale a pena. Vale a pena, cara. É muito legal. Deu vontade de fazer isso no meu Frankensteinzinho, no meu Philips, que é o 8250. Meu filho já perdeu toda a cara, ele já é um Frank mesmo, já me deu vontade de fazer uma gracinha dessa nele. Enfim, de MSX a gente tá aquela travadinha agora. Vamos partir agora para outras que tendem-se basicamente Commodore. Vamos falar então de Commodore. Qual é a boa de Commodore? Nossa, tem algumas coisas bem bacaninhas. A primeira, vídeo que apareceu no C64.SK, é uma conexão à Quantum Link. Uma sessão na Quantum Link. A Quantum Link, se você não sabe, a Quantum Link foi um serviço que entre 85 e 95 operou exclusivamente serviço online para Commodore 64 e 128. Quantum Link, que foi operada por uma empresa chamada Quantum Computer Service, que em outubro de 91 mudou o nome para American Online. Quantum Link era o que era antes o American Online. Isso. Aqueles malditos que entupiram a gente de CD até dizer chega, né? Isso. Malditos sejam. Mas eles saíram do Brasil, fecharam o escritório no Brasil há algum tempo atrás, graças a Deus. Poxa, legal, não sabia dessa. É um vídeo de 20 e tantos minutos. E na descrição do vídeo, no Blip TV, ele explica como gravou todo o trabalho, do logon ao logoff. Ele acha que ele usou um videocassete com gravador. E aquele esquema, você botava, monitor desse vídeo, na gravação, etc e tal. Nesse trabalho todo, ele logou, viu uma mensagem, baixou um programinha no 1581. Nossa, que bacana. E depois passou, ouviu alguma música. Vale a pena, são 20 e tantos minutos. No Blip TV é sensacional. É uma sessão de setembro de 89. Pô, bacana, hein? Muito legal. Eu avancei um pedaço dele pra dar uma olhada, César. O jogo, esses slides, o jogo que ele baixou, tem uma sequência que me pareceu tão Jornada nas Estrelas. É uma nave, é uma Enterprise. Sem sombra de dúvida que tá no canto é uma Enterprise. Vai ter algumas imagens, tudo lá. Ele mostrou. No finalzinho do vídeo vocês vão poder ver. Mas ele tem um chat, acho que ele usou um chat aqui, viu? Eu percebi, bateu papo. Isso, ele fez uma passagem ele gravou uma sessão real que ele teve na Quantum Link. Gravou, digitalizou e disponibilizou. Bem interessante, bem legal. Outra coisa interessante que eu vi aqui, que saiu na Alemanha, a edição 4 da revista Return. A revista Return é uma revista em papel, né? Papel, próprio papel mesmo, voltada pro Commodore 64. Pô, maneiro, hein? A gente vai deixar o link também no show notes, obviamente em alemão. Isso é interessante, porque ela é impressa, né? Pelo que eu tô vendo, ela falou aqui que ela trata de Commodore 64, Atari, Sinclair, Amstrad e Nintendo da geração C64. Eu já peguei uma revista, vou falar Retroaction. Eu tenho 3 edições da Retroaction, por acaso aqui. Não fala só de micros, fala de videogames também.
clássicos, mas é interessante porque ela trata de muita coisa mais focada na área de games. Ironicamente, na número 2 eles falam um clássico que, pelo visto, saindo um pouquinho da retrocomputação, criou um grande burburinho, parece que vai voltar. Tudo indica que Duke Nukem Forever vai sair e o mundo não vai acabar por conta disso, eu espero. Mas eles falam de muita coisa. Nessa mesma edição eles falam de Spectrum, eles falam de alguns games antigos de PC também, mas trata um bocado de coisa. Até tem uma matéria sobre Retro Magazine, revistas retrô também. Aí tem uma matéria resumida de várias, bem interessante. Também recomendo para quem quiser dar uma olhadinha essa Retro Action, só que ela é mais focada para jogos, né? Isso. Seguinte, o nosso ouvinte estiver ouvindo isso, provavelmente ele não esteve em Chicago e, portanto, em 18 de setembro, e, portanto, ele não esteve na Emergência Chicagoland Commodore Convention 2010. Uma convenção de Commodore? Commodore, isso. Que fala de 64, VIC-20, PET, 16+4 e provavelmente uma coisa de Amiga. Tá no próprio site que tem algumas piadinhas, tipo, a única convenção de Commodore com retórica comédica pseudo-soviética. Pseudo-soviética é ótimo. Pseudo-soviética. E nessa ECCC 2010, um dos que foram apresentados foi o Zoom Flop. O Zoom Flop é um dispositivo que permite acessar flop disks de Commodore num PC via USB, e o firmware, que vamos deixar o link no show notes também, que faz trabalho, que chama-se SHUM 1541. Com isso você consegue ter um dispositivo USB, você conecta o teu 1541 e lê o 1541. Ou seja, onde você precisa fazer. Ele se passa como se fosse um 1541, só que na verdade você está acessando um diretório no PC através da porta USB. Se eu entendi bem, é isso. Pô, depois dessa eu tenho que dizer, João, por que você continua insistindo com aquele maldito 1541 daquele tamanhão? Joga aquela porcaria fora, compra um negócio desse, cara. Falar isso pra Elisa, cara. Falar com a Elisa pra poder usar o 1541 dele como vaso de planta. Uma coisa do tipo, esvaziar aquela carcaça e jogar aquilo fora. Conversar com a Elisa muito seriamente sobre isso. Tá vendo, cara? Há soluções. Você pode se libertar disso. O João, pra quem não sabe, resolvendo fazer um curso de eletrônica recentemente. Eu tenho a suspeita que ele fez só pra poder aprender a consertar o 1541. Virou uma obsessão de vida pra ele. Mas fazer o que, né? Tem gente que gosta de contos de fada, tem gente que gosta de enforcamentos em praça pública. Tem gente que gosta dos dois. Pois é. Bom, é bacana isso, hein, cara? Muito legal isso aí, assim. E é interessante esse encontro também, esse encontro de Commodore. Tem espaço pro Amiga, mas com o Amiga talvez tenha sido mais recentemente mais famoso, mas é um espaço pra Commodore 64 e outros plataformas. Os caras falam de mexe com PET, maneiro, isso é interessante pra caramba. E tem um quadro e palestras, eu tava vendo as palestras de algumas pessoas que eu não conheço, mas algumas pessoas importantes, pelo que eu percebo na comunidade do Commodore 64, gente do projeto C64 Preservation Project, que estão colecionando, juntando as ISOs todas, que é o próprio pessoal do SHUM 1541, gente que trabalhou na Commodore, pessoal do documentário Viva Amiga. Aliás, já que a gente tá falando de Commodore, né, vamos falar de um negócio que eu tô aqui absolutamente parado olhando pra ele há um bom tempo e, enfim, que é o Visual 6502. O Visual 6502 é um simulador de 6502, o processador em JavaScript. Caramba! Você tem que ter um browser com suporte a HTML5, né? Os mais novos já tem. Portanto, só vai rodar em browsers mais novos com memória suficiente. Eles recomendam pelo menos 2 GB. Eles testaram em Chrome, Firefox, Safari e Opera. Precisa de 2 GB de RAM? Você tá falando JavaScript e HTML5, coisa pauleira. Então eu não vou poder ver, porque eu tenho 2 GB certinho. Infelizmente o Internet Explorer ainda não é suficiente, não é capaz de rodar os gráficos. Eu não sei de qual versão que ele tá falando, mas não é uma máquina qualquer. É verdade, caramba, cara, muito, muito, muito louco isso. Então você entra com o teu programa e roda, né? Em Assembler, claro, você tá tratando ao nível de processador e você tem que, você vai lá, entra com seus mnemônicos
E você pode pegar e simular. O interessante é que a simulação é feita em JavaScript, né? E vai e roda no browser. Então você pode experimentar e fazer lá e simular como se fosse um simulador. Cara, muito doido. Isso me lembra o cara que tá um projeto que estavam fazendo um emulador de MSX em Java. Que era até um rapaz do Brasil que tava fazendo. Acho que era Arnon o nome dele. Arnon, não tenho certeza. Mas eu não sei como é que tá. Acho que tá parado. Há um tempo atrás ele tava desenvolvendo. Parece um pouco disso. Pô, bem legal isso, hein? E na notícia do Boing Boing, que praticamente anuncia o projeto, eles comentam que conseguem rodar programas clássicos de 6502, incluindo jogos de Atari. Nossa! Fizeram ele carregar, fizeram ele puxar os jogos de Atari e executar. Isso. Caramba, muito maneiro. Porque fala que no verão de 2009, verão do Hemisfério Norte, né, trabalhando em um 6502, né, eles abriram o silício, fotografaram, né, a superfície em alta resolução e fotografaram o substrato. Pegando essas duas fotografias, criaram polígonos em vetor de cada um dos componentes físicos do chip. São 20 mil quando se fala do 6502. Para padrões atuais é uma mixaria. A padrão atual não é nada. Esses componentes formam circuitos de algumas maneiras bem simples, dependendo de como eles contactam um ao outro. Portanto, fazendo essa interseção dos polígonos, eles conseguiram criar modelo digital e uma simulação ao nível de transistor do chip. O modelo é extremamente seguro, consegue rodar renderizando nossos polígonos com cores correspondentes ao estado lógico alto ou baixo. Eles conseguem mostrar, visualizar exatamente como o chip opera, como ler os dados e instruções na memória, como os registradores e os buzzers internos operam e como simplesmente mudando o estado de um DIN, que eles chamam de clock, para on ou off, muda todo o chip para fazer o trabalho dele. Cara, isso é interessantíssimo para mostrar isso para quem trabalha com arquitetura. Para uma disciplina, eu já lecionei uma disciplina chamada Arquitetura de Computadores na faculdade, que é extremamente árida para você lidar, porque você está passando muita teoria de processador, de estrutura interna e falando para os alunos e o aluno fica naquela cara, né? É difícil você conseguir prender a atenção de qualquer um que seja ao você tratar dos níveis e falar disso tudo, de lattes, flip-flops e outras coisas mais. Cara, demonstrar isso muda completamente. Eu vou até indicar pros professores que eu conheço que estão com arquitetura, estão lecionando disciplinas semelhantes para poder mostrar isso em sala, porque é interessante pro aluno ver como a coisa funciona. É o tipo de coisa que você tem um computador, tá querendo um bom motivo para usar o poder daquele seu computador novo, 4 GB de memória. Aquele processador processador de 15 núcleos, né? Isso, né? Vale a pena você ver como funciona o 6502. Vamos aproveitar, depois dessa escapada do 6502, e estamos há um mês e pouquinho atrasados, mas enfim, Contic 2.4. A gente citou o Contic no episódio 0, se eu me lembro bem. Isso. Para quem não sabe, o Contic é toda uma solução feita inicialmente para Commodore 64, mas que tem versões para outras plataformas. Basicamente, acesso à internet. Então, por exemplo, essa 2.4 traz, por exemplo, um cliente DHCP, um servidor web, um browser e alguns comandos, servidor para envio de e-mail SMTP, um cliente IRC, um cliente de Twitter e um wget. Então é uma solução que a princípio para a Commodore 64, mas foi portada para outras plataformas. Isso aí. Foi portada para a Commodore 128, foi portada para Apple IIe. Você vai no site download do Contic, você consegue gerar uma versão customizada. Sim, eu vi. Você vai e coloca o que você quer, para qual plataforma que você quer, qual é a interface. Para Apple IIe, para sua placa de rede, para o seu slot. Você vai para 64 diretamente para a tua placa. Você vai com o endereço IP, subnet, etc e tal. É basicamente pegar o Contic, botar e rodar e acessar. Fantástico. E o site, justamente o blog que a gente viu essa notícia, é um blog que fala sobre... No Commodore 64 suporta o suporte I/O rápido da IDE 64. Exatamente. É uma plaquinha bem bacaninha e tal, de IDE para
pra Commodore. 99 euros, inclusive, essa plaquinha custa. Falando nisso, que eu vi recentemente, uma coisa que eu vi agorinha, que eu acho que vale a pena a gente comentar rapidamente, é um documentário que estão fazendo sobre o Amiga, o Viva Amiga, The Story of a Beautiful Machine. Então dá uma olhadinha no site. Estão fazendo um documentário sobre o Amiga e o impacto dele no mercado, na cultura pop, e mostrar principalmente dos usuários, o lado principalmente dos usuários, e a intenção deles mostrarem a intenção deles também mostrarem conversa com o pessoal das comunidades de Amiga, conversa com desenvolvedores que têm trabalhado até hoje, está em pré-produção, né, já estão começando a filmagem, então em breve vai estar disponível isso aí. Eles querem mostrar o espírito que era o Amiga, e não só o Amiga, mas todos os micros da Apple. A ideia é que computadores podiam ser divertidos, interessantes, criativos, que a gente pudesse se divertir. Acho que a gente na época olhava mais a informática com um olhar mais de não tão sisudo do trabalho, mas com um olhar mais de que a gente vai usar o computador também para se divertir. Está em produção e espero que tenha algumas coisas no futuro, temos novidades sobre esse documentário, que eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Vai. Tá prometendo, eles têm um trabalho, o documentarista está fazendo um trabalho bem bacana, inclusive no blog, que não atualiza desde julho, mas sinceramente é pelo bom motivo da produção, que é um negócio que demora, mas eles, inclusive no status do Facebook, ele comenta que a SSC foi um grande sucesso para eles, então certamente ele deve ter ido para coletar alguma informação, uma gravação, etc e tal. Vamos fechar com duas da nossa velha conhecida Commodore USA. Ai, Commodore USA. Quais são as duas últimas butinadas dele, duas pataquadas dele novas? Tem dois anúncios. Um anúncio de agora que aparentemente a Commodore USA se acertou com a dona do licenciamento da marca Commodore. Que bom, né? Que bom. Eles anunciaram Commodore PC64, né, que é um Atom com 4 GB de memória, disco SATA de 1 TB, saída HDMI, drive óptico, num chassi réplica do Commodore 64 original. Ai, cara, que louco. Vai ficar engraçado, né? Um PC com com características realmente bem completas, uma arquitetura atual, 4 GB DDR3 e outras coisas mais, num Commodore 64, uma carcaça Commodore 64. O problema que eles vão ter vai ser o teclado, né? Por exemplo, o teclado se for o teclado do Commodore 64, vai ser desafiador, né? Vai ser, tipo, você vai no site deles, na Commodore USA, eles estão prometendo pro final desse ano ainda. É, né? Será que vai? Cara, muito bizarro. E não satisfeitos, alguns dias depois, o que eles anunciam? Até que vão lançar, agora aparentemente eles também arrumaram o direito ao seu nome Amiga, e eles vão lançar, ou prometem pelo menos, lançar diversas máquinas com suporte a ARUS. Que é podemos dizer assim, que é a versão de código aberto do Amiga OS. O Amiga OS 3.1, porque o Amiga OS 4 está sendo desenvolvido, né? Isso, o Amiga OS 3.1. O pessoal do Amiga One X1000, que a gente comentou alguns episódios atrás, quer vir com o Amiga OS 4. Mas vai ser PC, né? Vai ser provavelmente um Intel com ARUS. Vai ser estranho. Vai ser diferente, né? Então você vai no site deles, eles não colocam em nenhuma data de lançamento. Aí fica aquela grande questão no ar. Eles vão lançar ou não vão? Bom, passa pra próxima pergunta, já sei. Meio que ninguém sabe, né? Mas eu acho que... Até acho que eles vão lançar. Tipo, aparentemente agora que eles conseguiram acertar toda a parte de licenciamento, todas as pendências deles, né? Todas as pendências, eu acho que assim, acabou qualquer desculpa que eles tinham pra não lançar. Agora só o que impede eles não lançarem é a incompetência de não produzir e não fazer. É o que não impede. Pergunta então pros nossos Amiga maníacos você compraria uma Amiga com ARUS da Commodore USA? Bom, eu queria ter um pra testar, pra dizer a verdade. Eu gostaria de ver um rolando na minha mão, gostaria de mexer pra ver. Deve ser muito diferente. Não sei se vai ser ruim ou vai ser bom, mas vai ser diferente. E na aposta do ARUS, né?
Isso que é interessante, uma aposta no Aros, né? Que eu confesso, por mais que eu esteja na comunidade, esteja metido nesse rolo aí de retrocomputação, eu não tenho muito conhecimento. Eu ouvi falar do Aros muito por alto. É uma aposta quase que no escuro. Mas certamente, vocês estão falando dos Aros, eles têm alguma confiança. Olha, pra quem tiver curiosidade, o site do Aros está hospedado no SourceForge. O símbolo, inclusive... E eu lembro dessa gatinha que tá no símbolo. Era uma tirinha sobre a Amiga, era uma personagem que tinha, não lembro o nome dela. O Quinto Elemento vai saber me lembrar. Nossa, o Quinto Elemento vai reclamar que a gente não lembra o nome dela. Colecionava robôs da série Transformers também, na tirinha. Isso, também. Ele vai saber qual é, a gente vai esperar ele fazer a errata, um dia a gente comenta com vocês. Mas se vocês forem olhar no SourceForge, tá lá e tem uma versão do site em português de Portugal. Uma parte. Você botar português de Portugal, você vai ver um pedacinho em português e difícil em inglês para poder ler. Mas muita coisa deles está lá. Tem how to, tem FAQ, tem um bocado de coisa. É interessante que eles falam, né? A primeira pergunta da FAQ deles é: posso fazer uma pergunta? Estado legal e outras questões mais, assim, parece-me que a coisa é séria, eles não estão de brincadeira, o que eu acho ótimo, parece que vai para algum lugar. Se procurar muito, a gente é capaz de achar algum screenshot no site. Tem. Os screenshots mais novos são de maio de 2009 e depois que eles fizeram todo o trabalho de estabilização e depois fizeram um trabalho de experiência do usuário. Tem um jeitão indiscutivelmente Amiga. Verdade. Tô olhando agora, vendo umas imagens, realmente lembra muito a cara do Amiga. É indiscutível, você bate o olho, é indiscutivelmente Amiga. E se você quiser testar, tem o Icarus Desktop, que é uma antigo VMW Aros, que é um live CD e uma máquina virtual para você rodar no VirtualBox. A gente tem um amigo que ele descobriu que o que ele gostava do Amiga era o sistema operacional. Então, e a interface gráfica. Passar isso pra ele vai ficar louco. Vai dormir feliz, vai dormir sorrindo depois que ele vê isso. Eu tenho que passar isso depois pra ele. Eu acho que vale a pena prestar atenção no Aros, que provavelmente vai ganhar um corpo nos próximos meses com a Commodore USA. Dizendo que apoia, né? Ela bancando, dizendo que é muito interessante. Gostei. É uma novidade que eu, em particular, gostei. E tem uma última que não é exatamente de computação, acaba envolvendo até muito mais arcade, mas de qualquer maneira vamos colocar. Você já assistiu 26 minutos do Quantum Link, não sei o que lá, fica 7 minutos e assiste esse vídeo chamado 8 bits, que é muito legal. Esse vídeo trata do que, César? Esse eu não tinha visto esse na pauta, me conta. Não, esse na pauta é um vídeo curto, curta, né, de 7 minutos, extremamente violentos, puxando muito pra nostalgia de videogame de 8 bits. Aquela história clássica, tem um vilão, tem a mocinha, tem pancada pra todos os lados, tem muita coisa que você vai, capô, já ouvir isso em algum lugar. Não é o único, nem é o último, mas eu acho que vale a pena, que é um trabalho muito bem feito. Tem, sabe, todo o trabalho de direção, de continuidades, cara. Tem inclusive música original em 8 bits. É muito legal. Vale a pena ver. É um vídeo bem divertido. Pô, legal. Eu vou querer ver sim. Esse é um dos que eu vou ver. Eu acho que acabou. Fechamos a sessão de notícias? Pena, né? Acho que só pra lembrar uma rapidinha, né, César? Agora em novembro vai ter encontro de usuários de MSX em Jaú. Se tudo correr bem, nós estaremos lá. Eu, você, João, talvez o Sander, não sabemos. Vai acontecer na cidade de Jaú, óbvio, se encontra em Jaú, capital do calçado feminino. Então, o pessoal que quer levar, não tem como levar a esposa, convencer para ver um bando de gente com computadores, micros MSX. Convença a sua companheira para ir junto contigo, dizendo para ela que tem 2 shopping centers lá especializados em venda somente de calçados femininos. E se você for louco bastante, deixa o seu cartão de crédito na mão dela. Um dos shoppings tem 84 lojas só de sapato feminino, só para vocês terem uma noção. Um deles. E para os homens também podem visitar, obviamente, o estádio Zezinho Magalhães, o estádio do glorioso 15 de Jaú. Do qual, aliás, nós temos exatamente camisas e
Eu tenho a camisa do 15 de Jaú. Eu também tenho a camisa do 15 de Jaú. O meu boné foi de presente pro meu irmão, mas eu tenho a camisa do 15 de Jaú. Então, se vocês tiverem interesse, a gente vai botar também aí nesse nosso show notes grande o site do encontro. Então, participem, vai ser do dia 13, 14 e 15 de novembro. Vai estar tudo lá, acertado, mas normalmente é no mesmo lugar, numa escola técnica, na cidade de Jaú. Vai ter um bando de gente da turma da MSX, que lida com a MSX, de gente de São Paulo, Rio, basicamente do Brasil inteiro. Se você tiver a oportunidade de ir, vá, mesmo não conhecendo, porque, olha, é muito divertido. Vale a pena. Se não valesse a pena, a gente não ia. E, olha, eu já fui muitas vezes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e espero que vocês gostem também da segunda parte, que daqui a 15 dias vocês vão ouvir. Gostando, não gostando, achando legal, achando ruim, gente, comentem, mandem e-mail, tweetadas, sinais de fumaça, coisas assim desse tipo. Seu comentário é o nosso salário. Como se diz, partiu. Partiu. Gente, obrigado. Voltem para a parte B para ouvir a nossa conclusão sobre o FPGA e nos vemos no próximo. Valeu, até!